Olá, está começando mais um ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos na Santa Cecília TV, que hoje recebe aqui no estúdio Thiago Santos, diretor de Estratégia Corporativa do Grupo Unimar. Thiago, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço o gentil convite da Associação na TV, né, agora, e estou à disposição. Thiago, acho que para quem é do mercado, né, sabe da importância do Grupo Unimar, é uma das mais tradicionais agências do segmento aí para o mercado. Mas para quem está em casa é leigo, não conhece o termo agenciamento marítimo. Explica um pouquinho para a gente o que a Unimar hoje faz, qual que é o foco dela no mercado. Sim. Isso daí é um exercício aí que para a gente que já está no ramo aí também acostumado, né? Quando a gente fala de uma agência, logo vem à mente o que? Agências de turismo, né? Agências de marketing, que nada mais é do que empresas, são, né, empresas especializadas em nichos de atendimento que oferecem suporte para companhias que de repente não têm isso no seu core business, né? Então, no caso do agenciamento marítimo, acho que para ficar mais fácil, eu sempre gosto de fazer muito alusão a uma agência de turismo, né? Quando você opta por uma viagem a um país que você desconhece as tradições, os costumes, eventuais restrições, você conta com o suporte muitas vezes de uma agência de turismo. E essa agência de turismo ela vai te abastecer com informações no sentido, muitas vezes, de qual é o melhor momento para você ir, qual é a melhor época, cuidados que você tem que tomar, aonde você vai aproveitar mais, aonde de repente não é um lugar tão agradável. Então, traduzindo isso aí para uma linguagem de negócio, o que nós fazemos, né, para os nossos clientes, nossos representados, é basicamente isso. Quando a gente fala em logística, né, e na maioria dos casos em logística marítima, que é a nossa principal unidade de negócio. Então, basicamente, nós atendemos os armadores, né, muitas das vezes, que são as companhias proprietárias dos navios, e essas companhias, elas ao chegarem no Brasil, um território desconhecido, né, elas precisam desse apoio. Então, nós que vamos falar onde elas podem ser mais competitivas, de que maneiras elas podem obter o melhor resultado na operação delas, e basicamente acho que é isso. Thiago, conta um pouquinho pra gente da história da Unimar, né, do Grupo Unimar. Quando que ela foi fundada e o que mudou de lá para cá? Bem, a Unimar ela surgiu por iniciativa de 3 sócios, são 3 brasileiros, sendo 2 deles daqui da região, de Santos, um deles de São Paulo. Foram profissionais aí que tiveram aí uma carreira brilhante, uma trajetória muito bonita aí no setor portuário. Ela surgiu com viés de atendimento para um cliente específico. Ela, nesse momento, ela atuava praticamente como um armador, porque ela fazia todo o controle dessa linha marítima. De lá para cá, mudou muito, né, o perfil de agenciamento. Nós tivemos empresas que entraram, empresas que saíram. Algo que a gente se orgulha muito é que nenhuma dessas empresas saíram por uma questão interna nossa, mas sim por uma dinâmica de mercado, ou entraram em um processo de fusão ou de aquisição. E hoje a Unimar ela se destaca muito por ser um vetor de negócios, tá? Então o agenciamento marítimo ele ainda é de fato o principal negócio do grupo, porém hoje a gente divide isso mais ou menos em 3 principais pilares, que são eles o agenciamento marítimo nos serviços regulares, né? E aí a gente fala muito dos serviços de container, os serviços spots, né, que são os serviços tramps, que a gente fala, que são os navios que têm uma viagem específica para o atendimento de uma demanda específica, não necessariamente um itinerário completo, né, e a logística como um todo. Então, hoje nós temos o frete aéreo, nós temos a consolidação logística. Então, basicamente, o grupo hoje a gente pode dizer que nós concentramos as soluções logísticas aí para atender os clientes aí hoje de ponta a ponta. Perfeito. E hoje vocês têm um escritório, né? Acho que o principal escritório localizado em Santos, mas vocês estão em outras localidades. Primeiro eu quero saber onde vocês estão e como que é essa questão da escolha, né? Por que estrategicamente vocês estão posicionados nesse local e, inclusive, por que Santos, né? Sim. Santos, bom, nós temos o Porto, né? Então, eu acho que isso por si só já responde essa primeira etapa. Com relação à nossa cobertura, nós estamos hoje em 11 unidades federativas, tá? Essas unidades elas são escolhidas, obviamente, em primeiro ponto é a questão da costa, né? Hoje nós cobrimos 100% da costa nacional, nosso negócio marítimo, não tem como a gente fugir disso. E um segundo ponto é a movimentação econômica. Então hoje, né, dentro dessa distribuição geográfica, a gente pode dizer que a gente cobre aí cerca de 86 a 87, 90% do nosso PIB. Thiago, hoje eu acho que um dos grandes diferenciais do Grupo Unimar é a questão da independência. É muito comum no segmento que agências marítimas sejam compradas por armadores. Por que o Grupo Unimar optou por manter essa independência e qual a importância disso para o negócio de vocês hoje? Eu acho que isso foi talvez o principal ativo de negócio que nós conseguimos gerar ao longo desses 26 anos de história, né? A gente conseguir equilibrar e balancear muito bem
essa questão da sinergia, mas manter também um serviço customizado, né? Então, quando a gente fala que a gente faz representação de diversos clientes, obviamente cada um deles dispõe de uma estrutura específica, de um controle específico, de uma gestão específica. No caso da Unimar, eu atribuo essa diversidade, tá? Então, algo que sempre teve muito presente, né, nas nossas estratégias foi a gente sempre multiplicar negócios, tá? Então, eu acredito que pelo fato de a gente hoje não depender exclusivamente de um cliente, nos dá essa autonomia, tá? Esse talvez seja o primeiro ponto. O segundo, eu entendo que os clientes que hoje nós representamos, eles entendem que isso é benéfico também para eles, né? Algo que eu aprendi lá desde muito recente na casa, e que é uma brincadeira gostosa que eu sempre faço, é que o leão ele é o rei na savana, né? Você trazer ele para a floresta amazônica, não necessariamente ele vai chegar aqui e vai ser o rei. Ele vai ter anaconda, ele vai ter desde a menor aranha ali a sucuri. Então, eu acho que isso é algo que acaba também favorecendo os clientes, eles terem essa cobertura, terem esse abastecimento de informações, essa estrutura que hoje muitas vezes vai além da demanda deles. Então, eu entendo que isso é algo que acaba funcionando mais como um diferencial competitivo nosso do que uma restrição. Legal. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco, continue com a gente, já já voltamos. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos na Santa Cecília TV, que hoje recebe aqui no estúdio Thiago Santos, diretor de estratégia corporativa do Grupo Unimar. Thiago, vamos falar um pouquinho de time. Os sócios optaram por nomear para os cargos de direção hoje do Grupo Unimar pessoas que foram formadas na casa. Você acha que foi importante essa escolha para formar o time que vocês têm hoje e para definir a cultura da empresa? Sem dúvida, sem dúvida. O interessante nisso é que foi um processo muito natural, né? Então, na verdade, a gente tem uma etapa anterior a essa nomeação das diretorias, que foi lá em 2015, quando a gente instituiu um comitê de gestão e controle, né? Esse comitê ele era formado por 4 pessoas, eu era uma dessas quatro pessoas, e a nossa intenção ali era justamente começar a preparar o terreno para esse processo de transição. A Unimar ela é uma empresa familiar, ela conquistou todo o sucesso dela sendo uma empresa familiar, isso não muda, mas ali a gente sentiu a necessidade de a gente começar a estruturar um pouquinho mais a gestão da empresa. Então, esse grupo ele começou ali os trabalhos em 2015 com um objetivo na expansão de negócio, diversificação do nosso portfólio de serviços. Porém, em 2016 a gente recebeu aquela pancada que foi aquela crise do setor, em que as matérias que estampavam os principais jornais falavam do custo de um frete marítimo era inferior a um motoboy Santos-Campinas, você falava de fretes marítimos Ásia-Brasil inferiores a R$300. Então, ali foi um momento que a indústria logística marítima ali sentiu muito, né? E foi um momento de muito, novamente, amadurecimento em função da necessidade dessa etapa do controle ser antecipada, né? Então, esse grupo ali, ele fez valer, né, a nomeação, nós alcançamos todos os resultados que foram traçados ali de curto e médio prazo, e isso preparou o caminho para essa transição que veio acontecer no ano passado, que foi quando houve a nomeação para as diretorias. Então, esse grupo ele tinha ali um prazo já determinado, 2015 a 2020, quando em 2020 foram nomeadas essas diretorias. É um trabalho que não é feito sozinho, obviamente, né? É um grupo muito forte, pelo que você mesmo destacou, é um grupo que atua junto há muito tempo. Eu sou o caçula desse grupo, estou há 17 anos lá, né? Para você ter ideia. Mas o interessante é isso, né? Ao mesmo tempo que eu te falo de pessoas que estão há 17, 20, alguns casos os 26 anos de história da empresa, é um grupo muito dinâmico, né? Então, você não tem barreiras, no sentido de que as reuniões, nós estamos sempre juntos, então eu mesmo participo de reuniões comerciais, o comitê de novos negócios, a diretoria de novos negócios e logística participa das minhas reuniões de planejamento, então isso encurta muito as distâncias e a gente caminha sempre junto. Perfeito. E vamos entender um pouquinho sobre você. Qual foi a sua trajetória até chegar hoje num cargo de direção aí do Grupo Unimar? Então, a minha história na Unimar ela é bem curiosa, porque a minha base é tecnologia, né? Eu sou um fatecano, sou formado pela FATEC daqui de Santos,
Eu entrei na Unimar em 2004 através de um estágio, né? Então acho que aí a gente já fala um pouquinho aí da nossa capacidade de formação. Comecei esse estágio em 2004, em 2005 iniciei como de fato um contratado, né? O famoso CLT. E também, como a gente brinca lá dentro, estou há mais de 17 anos a ver navios, né? E, bom, passei por todas as posições enquanto tecnologia, projeto, a gente já brincava ali, já tinha um embrião do que viria a ser depois o planejamento. Essa diretoria, ela nada mais faz que ela consolida aquela tríade que a gente escuta muito, né? Pessoas, tecnologia e processo. Então fazia todo sentido a gente agrupar isso, né, trazer mais sinergia para esse grupo de setores, de pessoas, para dar toda a estrutura para o desenvolvimento dos negócios nas outras áreas. Então a parte de qualidade e processos foi uma parte que sempre foi muito par da área de tecnologia, caminhou sempre muito junto, e a parte de recursos humanos veio para somar tudo isso. E recentemente a nossa última aposta aí, que veio o setor de comunicação, que a gente já vem colhendo aí ótimos resultados, e tem sido aí o motor aí da empresa aí, tomara para os próximos 25, 26 anos. Perfeito. E eu imagino que estar hoje, né, num cargo de direção seja uma responsabilidade muito grande. Qual você acredita que é o seu principal desafio aí? Eu acho que da empresa como um todo, né? Hoje algo que nos nossos planejamentos ele ao mesmo tempo que atua como uma certa ameaça, né, não no sentido do terrorismo da coisa, mas como algo que vai de fato afetar sim o mercado, mas também é uma grande oportunidade que se abre, é o fator digitalização, né? A gente sabe que a indústria marítima, né, o setor de transportes e muito no marítimo, ele tem um espaço muito grande para crescimento nesse sentido. Inclusive a Unimar ela tem essa questão da tecnologia muito forte no seu DNA, isso já desde sempre. E o dinamismo do negócio, eu costumo falar, shipping, né, a logística e o marítimo, é algo que ainda depende das pessoas e não tem por que mudar, né? Vai continuar dessa maneira. Então, você trazer perfis, você pegar uma geração nova, você trazer esse brilhantismo, né, da carreira no setor logístico, associado à tecnologia, associado às demandas cada vez mais globais, rápidas. Acho que o Covid aí veio aí e botou todo mundo à prova. Eu acho que é basicamente isso. Legal. Tiago, você mesmo citou numa das suas respostas a importância do time de vocês, né? Essa história vocês não constroem sozinhos. Hoje, quantos colaboradores vocês têm? E existe algum programa de formação? Você falou que começou como estagiário. Como que é essa questão hoje dentro do grupo? Hoje nós temos cerca de 180 colaboradores espalhados aí pelo Brasil. Em muito breve aí a gente vai estar falando internacionalmente, mas hoje eu ainda estou te dando um número aqui, Brasil. Bem, o programa de formação, eu acredito que aqui talvez seja a maior testemunha, mas te dando uns dados bem interessantes, 60% do nosso quadro de gestores hoje são profissionais formados internamente, né? Eu acho que isso daí colabora muito para a fixação da nossa cultura. E quando você fala desse pessoal aí que tem 17, 15, 12, que seja 5 anos de casa, eles acabam se tornando embaixadores da sua marca, né? Então, nós temos sim um perfil de formação muito forte. Atualmente nós temos 15 estagiários no grupo, estamos em processo de captação. É algo que está no nosso plano aí para esse ano se aproximar ainda mais das faculdades, porque algo que eu comento muito, muitas funções no shipping, elas são específicas. Você não vai ter um curso para formação no profissional A ou B de uma determinada função. Isso você forma dentro de casa. E o tempo de formação de um profissional nessas áreas aí, ele está oscilando entre 2 anos, 2 anos e meio. Então faz todo sentido você se aproximar cada vez mais das instituições, das faculdades, universidades, abrir portas, trazer esse pessoal para dentro, acompanhar também um pouquinho a vivência do dia a dia. Eu acho que com isso todo mundo tem a ganhar. Perfeito. Estamos chegando ao fim do nosso segundo bloco. Continue com a gente, já já voltamos. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa ACS na TV, que hoje recebe aqui no estúdio Tiago Santos, diretor de estratégia corporativa do Grupo Unimar. Tiago, vamos falar um pouco de tecnologia. Hoje, o Grupo Unimar tem trabalhado bastante a sua inteligência de mercado. Fala um pouquinho para a gente como que está essa frente aí de vocês. Sem dúvidas, não, com certeza, Thaís.
Isso hoje é uma das frentes nossas de negócio, é uma das grandes forças do grupo, é algo que nós temos aí total apoio do nosso CEO, da nossa presidência para investimentos nesse sentido. E a Unimar com certeza ela buscou aí a diferenciação, oferecendo o suporte necessário para a tomada de decisão assertiva dessas companhias. Então, como já desde lá do passado, quando a Unimar começou a fazer as suas primeiras visitas comerciais, apresentando a nossa estrutura, apresentando possibilidades de mercado, obviamente que era muito mais interessante para esses clientes olharem para o Brasil como um todo e a nossa estrutura, os nossos negócios acabavam ficando ali mais como um ponto de apoio. Então, com o passar do tempo, o desenvolvimento dessas tecnologias, cada vez mais a gente conseguiu dar corpo para isso, até o ponto de que hoje aí, eu não vou dizer que ele é um produto, porque não é o nosso negócio, a gente não comercializa isso. Mas sem dúvida nenhuma, hoje ele já é sim um fator de peso na tomada de decisão em operar com a Unimar ou não. Então hoje nós temos um banco de dados aí que contempla aí mais de 10 anos de toda a operação marítima de transporte de cargas no Brasil. Isso nos possibilita desenhar inúmeras estratégias, não só internas, mas também para os nossos clientes. Volto para aquele ponto inicial da entrevista, em que fica muito mais fácil eles entenderem de que maneira eles poderão ser mais competitivos, alcançarem melhores resultados, e nisso a gente está inserido nesse contexto de negócio, atuando como os agentes. Legal. E acho que é importante a gente falar, né, além da tecnologia a favor do Grupo Unimar, vocês têm usado muito as questões ambientais, sociais e de governança, o que está sendo chamado hoje em dia de ESG no negócio de vocês. Conta um pouquinho desse novo momento do Grupo Unimar. Bom, para nós é muito positivo. A gente vê esse desenvolvimento aí com muita satisfação. Para a gente que já atua com projetos nesse sentido aí há mais de 10, beirando 15 anos, quando ainda o discurso de sustentabilidade ele começava a tomar corpo aqui, a gente vê hoje ele avançando para esse segundo estágio, em que a governança ela acaba ganhando campo, em que a coisa, eu não vou dizer ela se torna mais profissional, mas ela se torna mais palpável. Isso é muito positivo para o setor como um todo. Falando um pouquinho da nossa experiência, primeiro de tudo, acho que nós temos dentro do nosso negócio todo o apoio que vem de cima, acho que isso faz toda a diferença, né? Nós não entramos nisso apenas para fazer disso uma placa publicitária, nós entramos nisso definitivamente para colher resultados. Então, por exemplo, água de reuso, eu te dou aqui um dado, 15% hoje do nosso consumo de água, ele é feito através de água de reuso e é um projeto que já está funcionando há mais de 10 anos dentro do grupo. A nossa energia elétrica é uma energia limpa, né? Ela é sustentável, nós somos aí membros de uma usina verde, vamos dizer assim, de uma fazenda aí com painéis que fornece todo o nosso abastecimento elétrico. E te dando também mais um número, a gente está falando aí de 12 toneladas de carbono a menos na atmosfera por ano. Para dar um parâmetro melhor aí disso, aí a gente está falando do consumo aí de mais ou menos 10 carros por mês rodando 400 quilômetros. Tá? Iniciativas de reciclagem de papel, de material de escritório, a gente tinha em média 3,5 toneladas ano de reciclagem de papel. Isso obviamente diminuiu muito em função da digitalização, da própria pandemia, né? A gente teve a oportunidade de rever muitos processos, mas é um dado que dá a dimensão do quanto que a gente pode fazer. Lixo eletrônico também, falando aqui ainda um pouquinho de números, a gente está falando aí de mais de 2,5 toneladas em média, colhidas e reaproveitadas através de programas de reciclagem. Então assim, a André esteve lá conosco recentemente, é uma delícia falar com a André, você tem vontade de sair pintando a empresa de verde e botar tudo no ESG. E a gente teve a oportunidade de trocar muito dessas experiências e assim, foi extremamente positivo. A gente hoje se sente muito à vontade para falar do tema. É algo que nós temos aí total e restrito apoio desde os acionistas ao nosso CEO, é algo que está muito constante na diretoria. E isso desce para a empresa como um todo, é um valor nosso. Perfeito. Para quem não conhece a Andréia hoje ela é a bióloga responsável, né, especialista em ESG, que está auxiliando a casa no projeto de ESG, que inclusive fazendo essa conexão do Grupo Unimar com a Associação Comercial de Santos, essa participação de vocês. Conta um pouquinho da importância, né, dessa conexão do Grupo Unimar com a Associação Comercial de Santos. Você está linkado a uma instituição tão importante. Troca de experiência, né? Eu acho que a gente é muito maior quando soma, né? Então, assim, eu acho que todo o know-how de empresas, o acesso institucional que a associação tem e a iniciativa dela que é fantástica nesse sentido, com as experiências que a gente tem, só tem a somar. Então a gente se colocou à disposição da associação, a nossa intenção é dilatar um pouquinho essa curva para as empresas que vão entrar agora,
nesse assunto, a gente conversou muito sobre isso, há muito paradigma, muito mito nessa questão. Muitas vezes a gente não anda pelo preciosismo, por achar que a gente vai estar fazendo pouco, por achar que eu estou aqui, poxa, imprimindo menos, gastando menos água, menos luz, mas poxa, eu sou pequeno, não estou fazendo a diferença, quando não. Na verdade, é o pouco em pouco até a gente chegar em algo grande. Então, isso a gente valoriza muito, é algo que a gente incentiva muito. Essa parceria, obviamente, ela não está restrita à questão da comissão de ESG, né? Nós também temos essa parceria extensiva a outras iniciativas da Associação Comercial. Eu trago aqui de pronto o exemplo também da Câmara de Óleo e Gás, em que nós temos também o Johnny lá, então a Fabiana no ESG, o Johnny na Câmara de Óleo e Gás, e acaba conectando com o ponto inicial do nosso bate-papo aqui, pratas da casa, né? Então a Fabiana, que também chegou lá como uma estagiária, hoje está à frente de uma pasta tão importante dentro do grupo, assim como o Johnny, que era um menor aprendiz, que chegou lá também. Eu imagino que ele também aí já deva estar beirando, extrapolou seus 15 anos, e hoje ele está à frente aí de uma frente de mercado tão interessante que é essa do Óleo e Gás. Perfeito. Tiago, a gente está encerrando agora, chegando ao final do nosso programa. Eu queria deixar aberto só para você se despedir. Eu finalizo registrando meu agradecimento a ti, a todo o pessoal da Associação Comercial, parabenizar todos do grupo da Unimar. É muito fácil, é muito prazeroso a gente chegar aqui e compartilhar tantos resultados, tantas conquistas aí de uma equipe que é tão apaixonada pelo que faz, e é algo que está dentro dos nossos valores, e é talvez o trecho que eu mais gosto, que é o que fala da paixão por desafios. Então, muito obrigado a vocês pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Obrigada. Então, chegamos ao fim do ACS na TV dessa semana. Continue acompanhando a gente. Até a próxima. Tchau.